Olá, esse é o quarto vídeo sobre essa série que está mergulhando um pouco mais na parte científica da prática de histórias. Para contar a história da nossa vida, o nosso cérebro precisa conjurar um mundo para habitarmos com todas as cores, movimentos, objetos, sons. Assim como também os personagens da ficção existem em uma realidade que foi ativamente criada, nós também existimos numa realidade criada por nós. Eu sei, parece loucura, né? A gente vive mesmo numa realidade criada por nós, porque não é assim que nós, seres humanos conscientes e vivos, nos sentimos como personagens numa realidade. Na verdade, é como se nós estivéssemos olhando pela cabeça, observando, interagindo com a realidade diretamente, sem impedimentos, não é? Mas, na verdade, não é assim diretamente que funciona. O mundo, como vivenciamos lá fora, é na verdade uma reconstrução da realidade construída na nossa cabeça. A realidade que vivemos, na verdade, é um ato de criação do cérebro narrador. Quando nós entramos num quarto, por exemplo, o nosso cérebro está predizendo o que nós vamos ver e aí nós experimentamos a nossa alucinação. Nós nunca vamos experimentar a realidade real porque nós não temos acesso a ela. As cores, os sons, cheiros, texturas do nosso mundo ao nosso redor, o nosso cérebro não vai experimentar nada disso. Em vez disso, o nosso cérebro está trancado em uma câmara silenciosa e escura dentro do nosso crânio. Essa reconstrução alucinada da realidade é às vezes referida como o modelo de mundo do nosso cérebro. Claro que esse modelo de mundo, ele precisa de alguma forma ser preciso. Do contrário, a gente vai sair esbarrando nas coisas. E para a precisão, nós temos os nossos sentidos. E eles são incrivelmente poderosos. Então, o trabalho dos nossos sentidos é ir pregando pistas do mundo externo nas suas formas variadas. Luz, pressão, temperatura e por aí vai. E essas informações são traduzidas em milhões de minúsculos pulsos elétricos. O nosso cérebro lê esses pulsos quase como um computador lê um código. E ele usa o código para ativar a construção da realidade, nos enganando para acreditar que essa alucinação controlada é a realidade. E aí ele vai usando os sentidos para verificar os fatos, ajustando o que ele está mostrando para você sempre que ele detecta algo inesperado, trazendo uma alucinação mais atualizada. Então, para as coisas mais concretas, mais materiais, nós podemos concordar todos que esse estojo aqui é branco. Mas e para as coisas mais abstratas? Como que nós vamos fazer para falar sobre amor, sobre beleza? Como que se dão essas coisas no nosso modelo de mundo? Na evolução humana, o cérebro mostra uma parte da realidade. Nós, por exemplo, não enxergamos nem ouvimos o som de uma árvore caindo sem que ninguém está lá para presenciar. Teoricamente, esse som da árvore caindo não existiu para nós. Quando nós batemos o dedão do nosso pé, a dor está no dedão ou no cérebro? As cores que nós enxergamos, por exemplo, para nós, seres humanos, que temos 3 tipos de células cones em nossos olhos, nas cores azul, vermelho e verde, as cores que vemos são uma combinação dessas 3 cores. A maioria das aves tem 4 cones, algumas têm até 6 cones de cores em seus olhos. Existe um tipo de camarão que tem 16 cones. Como que é o mundo material, a realidade concreta para esse camarão, sendo que ele vive no mesmo mundo que a gente? Os russos são criados para ver 2 tipos de azul e o arco-íris deles tem 8 faixas ao invés de 7 como para a maioria de nós. Os meus filhos têm protanópia, então eles não enxergam a cor vermelha como eu enxergo. Então, se os nossos sentidos, apesar de incrivelmente poderosos, são limitados até certo ponto, o que mais será que existe lá fora, no mundo material, que nós não sabemos, que não é captado pelos nossos sentidos e, portanto, não é processado pelo nosso cérebro? Sabe por que alguns sonhos parecem reais? Porque esses sonhos eles são feitos do mesmo modelo neural de alucinação que nós vivemos quando estamos acordados. Além, é claro, de serem a melhor maneira da gente entender os nossos próprios conteúdos inconscientes, a loucura do sonho acontece em partes porque o fator de conferência da realidade está desligado, né? Os nossos sentidos estão desligados.
e em partes porque o nosso cérebro tenta extrair significado da caótica atividade neural resultante desse estado temporário de paralisia. E no caso dos sonhos, especificamente, a única maneira de entendermos eles é desenvolvendo uma linguagem simbólica, que inclusive é a mesma linguagem utilizada nos contos de fadas e mitos, por exemplo. E veja que interessante, porque assim como as histórias que contamos por entretenimento, as narrativas dos sonhos frequentemente estão centradas numa mudança inesperada. Tanto que uma pesquisa demonstrou que não importa se de leste a oeste, de tribos a cidades, o enredo mais comum dos sonhos é o de ser perseguido e atacado. Então, se apesar das diferenças de cultura, de país, de língua e por aí vai, o que será que existe em comum entre nós seres humanos que nos possibilita compartilhar o mesmo tipo de sonho? E para quem se aprofunda no estudo de mitos, contos e histórias, é nítido também a constatação de que os motivos e temas por trás das histórias se repetem, mesmo que exista milhares de quilômetros ou dezenas e centenas de anos entre uma história e outra. Existe uma linguagem universal aqui, e essa linguagem é simbólica. O símbolo do grego sumbalô é um símbolo de conhecimento. Antigamente, entre dois povos, para saber que existia uma aliança entre eles, por exemplo, cada um tinha um pedaço de uma cerâmica ou de uma pedra que, quando se juntavam, formavam uma única coisa. Então, simbolizar é essa capacidade de recompor a unidade entre duas partes separadas. E a capacidade é a capacidade de conjunção, de retificação de duas dimensões separadas nas aparências. Quando nós falamos de sonhos e de histórias, essencialmente o símbolo faz a junção dessa natureza existencial com a natureza interior mais espiritual dentro de cada um de nós. A base dos sonhos é simbólica, a base dos contos também. O sonho é uma interface entre uma inteligência em nós, uma realidade dentro de nós e uma realidade existencial. Mas o sonho é algo que naturalmente acontece. Os contos são algo que nós criamos. Além da linguagem diabólica, que é a nossa língua materna, o português, o russo, o espanhol, o inglês e assim por diante, etimologicamente pensando, não tem a ver com o diabo ou com Satã em si, e sim tem a ver com a queda, com a separação, com essa capacidade da consciência. A nossa linguagem do dia a dia é diabólica porque ela cria separações. A simbólica reunifica o que foi separado. A linguagem materna do consciente, ela precisa ser aprendida. A linguagem simbólica não. Ela é universal. Então não é à toa que as histórias engajam os seres humanos do planeta inteiro de culturas e tempos diferentes. Todos nos entendemos nas histórias. Ok, voltando para a ciência por trás da história. Nós vamos descobrindo como funciona essa leitura de mundo. O nosso cérebro pega a informação do mundo externo e transforma isso num modelo de mundo. Cientistas descobriram que quando ouvimos uma história, o movimento sacádico dos olhos, a sacada ocular, esse deslocamento super rápido, brusco e preciso que todo o conjunto ocular realiza para que o cérebro possa absorver essas informações, ele vai literalmente construindo essa alucinação da realidade. Então, nós experienciamos as histórias que ouvimos, criando modelos de alucinação em nossas cabeças. E isso é possível de ser visto com a sacada dos nossos olhos, da mesma maneira que nós vamos construindo a nossa realidade. Muito bem, para fechar esse nosso vídeo, nós vimos que precisamos dos sentidos para ler e checar a realidade material na qual nós estamos inseridos. Entendemos que sonhos e contos têm uma linguagem universal, a linguagem simbólica, que une, em contrapartida, a linguagem materna, consciente, que para haver compreensão precisa rotular, separar as coisas em categorias, que para entender sobre algo que ela precisa saber, ela precisa dizer aquilo que não é. No próximo vídeo nós vamos falar sobre neurônio espelho.